O Jefferson estava perguntando se aves adultas podem ficar perto do pinteiro. Se você, quando tem um pinteiro, pintinho reservado para lá e para... Deixa eu fechar o portão aqui, porque senão os cachorros vêm. Se você tem pintinho aí num pinteiro, num lugar reservado, se você pode deixar galinhas adultas por perto. Um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Box Verde, nosso amigo Jefferson perguntou, ó, eu tenho uns pintinhos aqui trabalhando, ó. A luz está de lá para cá, talvez fique escura. Tem umas galinhas aqui que estão zangadas, viu? Eu tenho um pinteiro ali e tem um galinha aqui, ó. E tem um galinha aqui. É o ideal? Não. Um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Segue nosso perfil aí no Instagram. Você tá no YouTube? Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha. Que a gente vai falar um pouquinho sobre isolamento na fase inicial agora. Pergunta do Gerson. Ou Jefferson, um dos dois, Jefferson, no box verde do Instagram. Então, se você tá no Instagram, você sempre olha os stories, porque sempre tem um box lá de pergunta. E quando o box é verde, a gente responde aqui. Ó, tem uma cadeira aqui. E quando o box é verde, a gente tem a possibilidade de fazer aqui, ó, um vídeo para você. Esse vídeo vai pro YouTube, esse vídeo vai pro Instagram, e aí você fica famoso. E eu respondo sua pergunta. Então vamos lá. O isolamento é eu tô meio suado porque eu tava dando ração para eles agora. Fechei agora, ó. Deve estar ouvindo aí o barulho dos comedouros. Então assim, quando você tem pinteiro, quando você tem pintinho trabalhando aí, uma das suas preocupações é isolamento. Que seus animais, os seus pintinhos, não tenham contato com os animais adultos. Certo? Contato com os animais adultos. O ideal é você ter dentro do mesmo ambiente? Não. O ideal é você ter um pinteiro fora do ambiente do galinheiro. Como eu tinha um pinteiro lá embaixo, eu precisei fazer uma reforma, tirei tudo lá de baixo. O espaço que me teve foi aqui dentro. É o lugar ideal? Não. Mas eu fiz o máximo para ter um isolamento. Eu não tenho a possibilidade, quer dizer, tem uma possibilidade eu tenho. Mas não tenho assim a estrutura. A estrutura foi feita de um jeito que eu não tenho galinha que vai lá no pinteiro. Eu tenho galinha aqui dentro do mesmo ambiente, mas ela não vai lá no pinteiro. Então ela não entra, não fica dentro dos pintinhos, nem galinha nem galo. Isso pode acontecer algum acidente, uma galinha pode pular em cima de um bebedouro, cair em cima dos pintinhos, em cima do comedouro, cair em cima dos pintinhos, a própria galinha, o próprio galo pode ir para matar, alguma coisa desse tipo. Então você já evita isso. Mas a preocupação maior é doença. A doença pode ir pelo ar? Pode, mas o mais comum da doença ir pelo ar é doença viral, certo? Doença viral é o mais comum ir pelo ar. Quando você vacina suas aves com as doenças virais, lá gumburo, bronquite e boba, a boba é por mosquito, não vai ter jeito. Mas a bronquite, Newcastle e gumburo, você vai ter menos a possibilidade de ter essa transmissão vertical, como se diz, né? É vertical ou horizontal? Horizontal, como se diz, que é levando para lá o vento, né? Então dificilmente você vai ter. Mas você vai ter um risco muito mais alto da boba. Porque a boba nos adultos não causa tanto problema. Causa problema, mas não causa tanto problema. Mas em pintinho causa um problema terrível. Então você vai ter um problema maior com boba. Já a doença bacteriana, você vai ter problema quando você tem galinha que sai daqui e vai para lá. Galinha que gera fezes lá dentro. Porque as fezes da galinha já tem os cuneiformes fecais, que é onde tem aí a maior parte das doenças bacterianas também. E ela gera muitas fezes em relação à quantidade de fezes do pintinho. Então você vai ter muitas fezes lá. Você pode ter uma galinha que está doente, que está com problema, mas não manifesta porque ela está bem imune. Mas quando chega nos pintinhos, você vai ter problema lá, porque o pintinho ainda não tomou vacina direito, ou se tomou ainda está na carência, ainda está começando a se alimentar, tá com o alimento sólido, ainda não tem tanta imunização assim, aí você vai ter problema. Então assim, dá para ter como eu tenho aqui? Dá. Mas você corre o risco e você precisa saber dos seus riscos. Não adianta você botar um pinteiro aqui dentro, você começar a ter doença e dizer, ah, mas eu não sei de onde foi. A primeira coisa é a falta do isolamento. Às vezes você tem um isolamento como eu tenho ali, mas eu tenho uma proximidade. Então assim, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz quando eu fui botar ração foi botar ração para os pintinhos. Eu não vou mais lá.
Eu passei pela frente, mostrei a vocês, eu não entro mais lá. Por quê? Porque depois eu vim tratar das outras galinhas, eu teve que pegar a galinha, teve que botar pra cá. Eu tirei uma galinha daqui pra botar lá na parte de baia. Eu saí dali por causa do sol, tá muito quente. Então tudo isso eu tive contato com cama de frango e tudo mais, então eu não vou mais lá pro pinteiro. E esse pinteiro da forma que eu fiz de um jeito que eu não preciso entrar nele. Então eu nunca piso dentro do pinteiro. Mas a mão, a roupa, acaba indo alguma coisa. Então assim, eu faço o máximo possível nas condições de biossegurança que hoje minha estrutura permite, para que eu não tenha um contato com o pintinho. Mas eu sei que eu vou ter uma dificuldade maior em relação a alguns tipos de doença. Às vezes a gente mesmo se esquece, às vezes um funcionário se esquece, vai direto primeiro nas galinhas, depois vai lá. Então tem toda essa logística, todo esse problema aí que você vai ter que aos poucos ir resolvendo, certo? Mas o que você precisa fazer, o máximo é isolar. O que você não pode deixar de maneira nenhuma é que uma galinha adulta vá para dentro do pinteiro. Isso você não pode deixar. Pode acontecer, pode, né? Não quer dizer também que ela vai entrar aqui, a doença na mesma hora instantaneamente vai pegar, mas tudo que você puder evitar para conseguir barrar algum tipo de doença, para conseguir segurar que você tenha problema na fase inicial, é muito importante. Eu vi um negócio ali parecendo com uma cobra e toda vez no dia que eu olho aqui eu tô vendo cobra, então a gente fica meio assustado. Então assim, tudo que você puder fazer para proteger os pintinhos, melhor. A melhor opção é você ter um pinteiro fora da área e isolado, confinado, sem contato. Não tem que fazer dentro do galpão, faz, mas tenha a segurança de que não vão para lá. Essa história de fazer um galinheiro, onde você vai botar uma tela no meio e fazer um negócio de um lado e um negócio do outro, isso não funciona, certo? Para a fase inicial, para pintinho, não funciona de jeito nenhum. Você precisa ter uma estrutura dentro da outra estrutura. Você precisa fazer com que eles não tenham contato, ele não pode ir para lá. Se ficar tela com tela, aí o contato é direto, porque tem um cisco. A galinha cisca, joga a cama de frango de um lado para o outro. Junto com a cama de frango vai as fezes, aí não tem jeito. Você vê que eu tenho uma estrutura aqui e tem uma estrutura lá do outro lado. Eu tenho tela aqui e tenho tela aqui no meio. Logo ali, ó. Vê se dá pra ver. Depois dessa tela aqui, eu tenho outra tela ali, ó. Tá vendo? Nesse murinho aqui, eu tenho outra tela. Então a galinha não passa daqui pra lá, pra trás. Certo? Então não tem a possibilidade disso. Então se você for fazer, você faz isso pra não ter contato. Você vê que eu tenho uma parede aqui, ó. Eu tenho uma parede aqui de 1, 2, 3, 4, 5 fiadas, né? Para evitar que tenha um contato maior de corrente de ar lá pro outro lado, o pinteiro, e para evitar que tenha uma galinha que pule para lá. Você vê que aqui, ó, são 2 fiadas só. Ó a cadeira que eu tava sentado. Aqui são 2 fiadas, embaixo do beiral ainda, ó. São 2 fiadas só. Cadê? 2 fiadas, ó. Mas do lado de lá eu tenho 5, para evitar que vá para lá. Certo? Então toma bastante cuidado com isso, para você não ter problema na fase inicial. Terrível. Fase inicial com problema, terrível para você, ok? Segue o perfil, se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha. Um abraço.